Você já se sentiu preso em um ciclo, sonhando com um futuro melhor nos Estados Unidos, mas sem saber por onde começar? Talvez você seja um profissional talentoso, com mestrado ou doutorado, ou com habilidades que se destacam, mas a ideia de enfrentar a burocracia da imigração te paralisa completamente. Eu entendo, a busca pelo visto certo pode parecer um labirinto sem saída, mas e se eu te disser que existe um caminho que pode te dar a liberdade de construir a vida que você sempre quis, sem depender de um emprego específico? Esse é justamente o caminho do visto EB2-NW. Neste vídeo, vamos direto ao ponto. Vamos responder a pergunta que não te deixa dormir. Quais são os requisitos para o visto EB2-NW? Vou te guiar por cada detalhe com exemplos práticos e histórias reais para que você possa finalmente descobrir se esse é o seu passaporte para o seu sonho americano. Fique comigo até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar o seu futuro. Primeiro, eu gostaria de começar explicando como funciona o sistema imigratório americano. O sistema imigratório americano se divide basicamente em duas categorias de vistos. Os vistos não imigratórios, todos aqueles vistos temporários, com uma finalidade específica, um tempo pré-determinado de permanência aqui nos Estados Unidos, e os vistos definitivos, ou os vistos imigratórios, todos aqueles com a intenção de residência permanente aqui nos Estados Unidos, que são mais conhecidos como Green Card. Os vistos temporários mais conhecidos são os vistos de estudante, vistos de turismo e negócios. Os vistos não imigratórios mais conhecidos são os vistos B1, B2, negócios e turismo, visto F1, visto de estudante, vistos de trabalho temporário são diversos, ou seja, vistos temporários são aqueles que você não tem a intenção de residir definitivamente nos Estados Unidos. Já os vistos imigratórios, estes já têm a intenção de residir permanentemente aqui no país. E eles são subdivididos em duas categorias: os vistos de família e os vistos de emprego. Os vistos de família se aplicam quando você já tem um parente que é cidadão americano ou já possui o Green Card. Em algumas categorias, ele pode patrocinar um visto para você. É o caso do pai, que pode solicitar para o filho, filho pode solicitar para pai, irmão pode solicitar para irmão, ou através de casamento com cidadão americano ou com portador de Green Card. Essas são as possibilidades de obtenção de vistos por família. Já por emprego, se subdivide em 5 categorias, do EB1 até o EB5. Porém, hoje a gente vai focar especificamente no Employment Based Visa de segunda preferência, ou seja, o visto baseado em emprego de segunda preferência, o visto EB2, mais especificamente ainda no NW. O visto EB2 é o visto de segunda preferência para o qual o candidato precisa ser qualificado como um Advanced Degree ou como um Exceptional Ability. Advanced Degree é quando aquele profissional possui um título de mestrado ou doutorado na sua área de atuação, ou então, caso ele não tenha um mestrado ou doutorado, basta ele ter um bacharelado e 5 anos de experiência progressiva posteriormente ao término do bacharelado na mesma área de formação. Essa formação, ou seja, um título de bacharelado e 5 anos de experiência, é suficiente para que ele seja qualificado ao visto EB2, caso ele não tenha um título de mestre ou doutor. Caso ele tenha o título de mestre ou doutor, automaticamente ele se qualifica para o visto EB2. Outra forma de qualificação para o visto EB2 é através do Exceptional Abilities, ou seja, habilidades excepcionais. Por habilidades excepcionais, a legislação americana imigratória entende 6 critérios distintos, dos quais o candidato precisa preencher pelo menos 3 desses critérios. Não tem nenhum critério obrigatório, mas pelo menos 3 deles precisam ser preenchidos. Os critérios são os seguintes: você ter algum tipo de certificado ou diploma de formação na sua área de atuação, ter pelo menos 10 anos de experiência na sua área de atuação, ser membro de um conselho de classe que te licencia para atuar na sua área profissional, ou seja, ter uma licença para atuar como profissional dentro da sua área, ser membro de uma associação profissional que represente os profissionais da sua área ou possuir um salário muito acima da média, ou seja, uma remuneração que se destaca do padrão de profissionais da mesma função que você exerce. E o último critério é um tipo de reconhecimento da sua habilidade excepcional, que pode ser algum tipo de premiação, ser palestrante ou publicar artigos ou livros técnicos ou científicos dentro da sua área profissional, ou ainda ter matérias em jornais, revista, TV ou internet que falem sobre você como um profissional de destaque na sua área. Preenchendo pelo menos 3 desses critérios que eu relacionei, você é um Exceptional Ability, ou seja, um profissional com habilidades excepcionais e, por conta disso,
também se elege, ou seja, também preenche os critérios de elegibilidade para o visto EB2, o Employment Based Visa, de segunda preferência. Originalmente, o EB2 ele exige um sponsor. O que é isso? É uma empresa americana que patrocina o visto daquele candidato. Ou seja, não basta você ser elegível a esse visto, você precisa de um sponsor, uma empresa americana te oferecendo uma job offer, uma oferta de trabalho, e ela vai patrocinar esse green card para você. Porém, o EB2 ele tem essa variante chamada NW, de National Interest Waiver, ou seja, uma dispensa justamente da obrigação de ter um patrocinador americano, de ter uma job offer sendo oferecida para você por conta do interesse nacional. Por isso, National Interest Waiver, ou seja, dispensa por interesse nacional. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o candidato precisa ser elegível para o visto EB2, seja como um Advanced Degree, seja como um Exceptional Ability. Você não precisa ser elegível nos dois critérios ou nas duas formas de habilitação para esse visto. Basta você ser elegível ou como um Advanced Degree, mestrado, doutorado ou um bacharelado de 5 anos, ou como Exceptional Ability, preenchendo pelo menos 3 critérios de elegibilidade dos que a gente falou agora há pouco. E se você não tem uma job offer, o NW é o caminho adequado para você. Como funciona o NW? O NW, ou seja, a dispensa por interesse nacional, não é uma novidade dentro do direito migratório americano. Porém, é recente a mudança que possibilitou que muitos profissionais se enquadrassem nesse visto. Até pouco tempo atrás, ele era conhecido como I-STAM Visa. De tão difícil era você ser qualificado para esse visto aos olhos dos oficiais da imigração. Porém, de 2017 para cá, isso mudou bastante, por conta de um caso conhecido como Mare of Danazar. O Mare of Danazar foi um caso que ficou conhecido dentro do mundo imigratório justamente por ter sido um profissional que preenchia os critérios de elegibilidade para a categoria do visto EB2, estava tentando a obtenção desse visto através do NW, ou seja, com a dispensa por interesse nacional, já que ele trabalhava na indústria aeroespacial, ou seja, ele trabalhava com o desenvolvimento de propulsores para foguetes que eventualmente seriam utilizados pela NASA, ou seja, uma área de muito interesse nacional. Mas no julgamento que a USCIS, o órgão imigratório americano, fez do caso dele, entendeu que o caso dele não tinha interesse nacional. E ele apelou até a Suprema Corte para que, de fato, fosse identificado o interesse nacional que existia na proposta que ele estava apresentando para os Estados Unidos. E foi julgado favoravelmente a ele, criando uma nova jurisprudência que ficou justamente conhecida como Mare of Danazar. E essa jurisprudência trouxe mais luz, trouxe mais objetividade na análise do oficial de imigração sobre os novos pedidos de vistos baseados no EB2 com a dispensa do NW. E isso possibilitou que muitos profissionais de 2017 para cá obtivessem o seu green card dentro dessa categoria de visto. E é justamente em cima desse mérito que hoje a maioria dos pedidos de vistos imigratórios para profissionais qualificados são solicitados. Mas como funciona especificamente o NW? Bom, é necessário apresentar para o governo americano uma justificativa que faça com que aquele candidato, de fato, seja dispensado da obrigação de ter uma job offer, ou seja, uma empresa americana ofertando essa vaga de emprego. Isso é feito através da propositura do que a gente chama de Proposed Endeavor. Nada mais é do que uma proposta de imigração demonstrando como aquele candidato pretende contribuir com o desenvolvimento dos Estados Unidos, baseando-se no seu histórico profissional, ou seja, em toda a sua experiência profissional adquirida desde a sua formação até o momento da aplicação daquele visto. Com base nessa experiência profissional é que é desenvolvida uma proposta imigratória que pode ser convertida em um business plan, ou seja, um plano de negócios, ou um professional plan, ou personal plan, que é um plano profissional, ou seja, de como aquele profissional pretende desenvolver as suas habilidades dentro dos Estados Unidos. E é com base nesse Proposed Endeavor que é feita toda a análise de NW, ou seja, de interesse nacional, que vai dispensar novamente da obrigação de ter uma job offer. Esse Proposed Endeavor é o ponto fundamental e onde os profissionais de imigração se debruçam para de fato justificar o porquê aquele candidato merece a dispensa dos Estados Unidos a fim de receber um green card. Então, o EB2, dentro da categoria NW, é justamente a possibilidade de um profissional qualificado,
obter um green card, ou seja, um visto imigratório com residência permanente aqui nos Estados Unidos, mesmo sem ter um sponsor, uma empresa americana, patrocinando esse visto, patrocinando esse green card. Então, o EB2NW é uma forma de um profissional qualificado que preenche os critérios de elegibilidade do visto EB2, conseguir aplicar para um visto de residência permanente, ou seja, um green card, aqui nos Estados Unidos, mesmo sem ter uma empresa americana patrocinando esse visto, conseguindo a dispensa através do interesse nacional. Vamos falar de um caso concreto. Imaginemos um engenheiro que, além de possuir o seu diploma de bacharelado em engenharia, possui o CREA, é registrado no Conselho de Classe, por isso possui uma licença para atuar, e já tem mais de 5 anos de experiência na sua profissão. Ora, por ele ter um bacharelado e 5 anos de experiência, ele já é elegível a essa categoria de visto, ou seja, o visto EB2. Mas qual que seria o Proposed Endeavor adequado para ele? Isso vai depender muito da experiência individual de trabalho daquele profissional. Vamos supor que ele seja formado em engenharia civil. Só o fato de ser um engenheiro civil não define necessariamente qual que é o melhor Proposed Endeavor para o caso dele. A experiência dele dentro da engenharia civil é que de fato vai possibilitar um Proposed Endeavor adequado para o interesse nacional. Então, digamos que ele tem uma experiência muito grande no desenvolvimento de projetos e construções de obras de infraestrutura, ou seja, viadutos, pontes, rodovias, aeroportos, portos e assim por diante. Projetos de infraestrutura. Essa é uma área de grande interesse nacional aqui nos Estados Unidos. Então nós conseguiríamos utilizar justamente essa experiência dele no desenvolvimento de projetos de infraestrutura, pensando num Proposed Endeavor que vai explorar ao máximo essa capacidade e expertise dele, embasando esse Proposed Endeavor com o interesse nacional de desenvolvimento dos Estados Unidos. Os últimos 2 governos, inclusive, incentivam muito projetos de infraestrutura para o crescimento e desenvolvimento do país, principalmente o desenvolvimento industrial. Então, essa experiência se relaciona muito bem com uma área de interesse nacional que vai embasar, que vai subsidiar o pedido de NW desse candidato. E é dessa forma que nós desenvolvemos um Proposed Endeavor, ou seja, analisando minuciosamente a experiência profissional de cada candidato a esse visto, e com base nessa experiência profissional, a gente vai desenvolver uma proposta de imigração que mais se adeque não só àquele profissional, como às áreas de interesse nacional. E dessa forma é construído um caso de EB2NW, um Employment Based Visa de segunda preferência, onde o profissional é qualificado como um Advanced Degree ou como um Exceptional Ability e vai solicitar um Green Card com base na dispensa por interesse nacional, o Nature Interest Waiver. E falando um pouco mais do processo do EB2, ele se divide em 2 etapas. A primeira etapa, por se tratar de um visto imigratório, é realizada dentro de solo americano, quando nós montamos todo o processo e protocolamos o pedido desse processo através do formulário I-140, que é protocolado diretamente na USCIS, o órgão imigratório americano. Nesse meio tempo, se ela entender que novos documentos são necessários para aprovar esse pleito, ela pode emitir uma RFE, uma requisição de novas evidências. E justamente essa RFE vai dar a oportunidade de apresentar documentos novos que eventualmente não foram colocados no processo inicial e futuramente a USCIS vai emitir o seu parecer a respeito desse pedido. Uma vez aprovado, inicia-se a segunda fase. É a fase do NVC e a fase consular. NVC é o National Visa Center, ou seja, a partir desse momento em que o NVC envia a carta de boas-vindas dizendo que o seu visto foi aprovado e se iniciará o seu processo consular, são 3 etapas que a gente pode aguardar. A primeira delas, preenchimento de formulários. São os formulários necessários para que o seu Green Card possa ser emitido. Segunda etapa, biometria e exame médico. Biometria digital e fotografia, exame médico numa clínica habilitada pelo consulado local. E por último, a entrevista no consulado. No Brasil, o único consulado americano que processa vistos imigratórios é o consulado no Rio de Janeiro. E é esse consulado que vai agendar a entrevista, que será a fase final
para a obtenção desse visto. Essa entrevista ela tem um caráter mais protocolar, de entender se aquele candidato preenche os requisitos necessários para receber um green card e se de nenhuma forma ele coloca os Estados Unidos em risco, ou seja, fazer uma checagem da vida pregressa de cada candidato para que de fato ele possa receber o green card. Uma vez aprovado na entrevista, ele vai receber um envelope chamado Visa Package. Esse envelope possui todos os documentos necessários para que ele e a família possam ingressar como residentes permanentes aqui nos Estados Unidos. Depois de recebido esse envelope, o prazo é de 6 meses para que você possa ingressar aqui no país. E quando você entra nos Estados Unidos, você entrega esse envelope para as autoridades imigratórias e o seu pedido de green card vai ser processado e você recebe o seu green card na sua residência. Esse é um processo de entrada pela porta da frente dos Estados Unidos. Você já entra no país como residente permanente, com todos os direitos que um green card holder pode ter. E o melhor é que esse visto ele beneficia através de um único processo, não só o aplicante, como toda a família, cônjuge, filhos menores de 21 anos, automaticamente são dependentes dentro do mesmo processo e vão receber junto do aplicante principal o mesmo direito de residir permanentemente aqui nos Estados Unidos com o green card, podendo trabalhar, estudar, viajar para fora do país sempre que quiserem, sem nenhum tipo de preocupação. E ao se tornar um residente permanente, ou seja, um green card holder, depois de residir por 5 anos consecutivos aqui nos Estados Unidos, você ainda adquire o direito de naturalização, obtendo a cidadania americana. Isso mesmo, você pode se tornar um cidadão americano depois de residir por 5 anos aqui nos Estados Unidos, fazendo todo o processo de naturalização, que vai te dar o direito não só do passaporte americano, como direito político para você votar aqui nos Estados Unidos, e é um direito que você não perde. Caso você não queira se tornar um cidadão, ou seja, passar pelo processo de naturalização, a cada 10 anos você pode renovar o seu green card e ter o seu direito de residência permanente aqui nos Estados Unidos renovado. Em resumo, você acabou de conhecer o visto EB-2NW, o Employment Based Visa de segunda preferência, onde para ser elegível esse visto você precisa ser um Advanced Degree, ou seja, um profissional com uma graduação avançada, ou um Exceptional Ability, um profissional com habilidades excepcionais. E ainda existe a possibilidade do National Interest Waiver, o NW, que te dá o direito de aplicar para um green card sem a necessidade de um sponsor americano. Se você acredita que é elegível esse visto, se você quer conhecer um pouco mais sobre esse visto, quer conversar com a gente sobre isso, entre em contato conosco, estaremos à disposição para te atender. Nosso time de especialistas está pronto para te ajudar a tirar todas as suas dúvidas. E não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais conteúdos de imigração e deixar seu like se esse vídeo te ajudou. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. A gente vai ter o prazer de te responder. Até mais!